Oi, eu estou iniciando esse vídeo para me falar sobre mais uns contos de terror, mas contos de fada que originalmente eram de terror antes dos irmãos Grimm chegarem, não é, para mudar as histórias que eram contadas para um público mais infantil. Houve uma época que as histórias eram contadas não para o público infantil, mas sim para qualquer um que escutava. E eram histórias incrivelmente macabras e assustadoras. Histórias realmente bizarras, histórias que tinham uma parte muito sombria, que de fato não era para o público infantil, que acabou sendo retirado porque era muito pesado mesmo. Então a gente vai contar para você o lado sombrio das histórias infantis e dos contos de fada. Oi, meu nome é Breno Wallace e estou iniciando mais um vídeo de terror no canal. Conto dos Três Porquinhos. Esse daqui é uma história bastante bizarra e não muito diferente, afinal de contas, para você ter uma ideia, o Conto dos Três Porquinhos se passa como uma forma de incentivar as crianças a serem não serem preguiçosas e se esforçarem mais. Mas ela passa com uma história não tão boa assim quanto você imagina. Primeiramente, o lobo realmente vai até aquelas crianças, aqueles três porquinhos que já estão com as suas casas construídas. Só que quando ele destrói a casa do primeiro porquinho, ao invés dele fugir para a casa do outro irmão, na verdade ele acaba sendo devorado pelo lobo. Sim, o lobo simplesmente devora o porquinho da casa de palha. E assim ele passa para a casa de madeira. Como você também pode imaginar o que aconteceria em seguida, ele também não foge para a casa do outro irmão. Na verdade, os dois porquinhos acabam sendo devorados pelo lobo, que isso é bastante bizarro de considerar. Mas na verdade, a história se passa ainda mais bizarra do que você imagina. O lobo chega na casa do irmão porquinho que construiu a casa de tijolo e obviamente ele não sai. O porquinho já é desconfiado com relação ao lobo e obviamente ele não sai da sua casa. O lobo oferece várias coisas para ele tentar sair e é claro, né, a princípio ele chega de uma forma sorrateira, mas obviamente o porquinho não sai de dentro da sua casa. Até que o lobo percebe que está saindo fumaça pela chaminé e ele encontra uma maneira de entrar, que é subindo por cima do telhado, entrando dentro da chaminé para chegar até o porquinho. O que acontece é que o porquinho, já esperto com relação a isso, ele decide colocar um caldeirão de água fervente embaixo da lareira, para assim quando o lobo caísse, acabasse queimando. Só que de fato isso passa numa versão da história principal que muitas pessoas associam. Porém, o lobo sai vazado de lá. Na verdade, isso não acontece. Na história original, o lobo acaba caindo lá dentro e o porquinho pega uma tampa de metal bem pesada e tampa o lobo lá dentro para que ele seja queimado vivo. É uma história bizarra e se torna pior ainda com seu final. O porquinho, já vendo ali o lobo morto, ele acaba devorando o lobo e inclusive os restos dos irmãos que estavam dentro da barriga do lobo, ou seja, ele acaba devorando os próprios irmãos também. Essa é uma história bastante bizarra dos Três Porquinhos e realmente a mais antiga delas, que conta o fato, não só o fato da pessoa não ser preguiçosa, como também uma história bizarra sobre os Três Porquinhos, onde o último irmão acaba devorando não só os dois irmãos que estavam dentro da barriga do lobo, como o próprio lobo em si. Chapeuzinho Vermelho. Essa daqui é uma história bastante bizarra, já é bizarra na história para criança, imagina essa história original. De fato, há muitas variações sobre essa história, mas eu vou contar para você só os fatos que elas concordam em todas as versões. Tipo, existe muita variação entre essas duas histórias, essa história da Chapeuzinho Vermelho, e existem várias versões diferentes, mas a gente vai falar aqui só o que todas elas concordam. Qual é a parte que elas concordam? A mãe da Chapeuzinho Vermelho mandou ela ir até a casa da sua avó e de fato ela encontra o lobo pela floresta. Essa daqui repassa uma história de não conversar com gente estranha ou com pessoas que você não conhece. E de fato, quando o lobo vê a Chapeuzinho, ele meio que pergunta o que ela tem dentro da cesta e de fato a princípio ela foge dele. Isso não é nenhuma surpresa para ninguém. Só que o lobo pega um atalho e vai até a casa da Chapeuzinho e de fato, como nas histórias original, o lobo acaba devorando a vovozinha, não prendendo ela em armário nem nada do tipo. Há uma versão mais macabra, mas não é tão recorrente, não é mais antiga, uma versão mais da internet, que é na parte que ele meio que mata, esquarteja a vovozinha, mas na verdade ele acaba só devorando ela mesmo. E ele se veste como a vovozinha esperando a Chapeuzinho Vermelho chegar. E quando a Chapeuzinho Vermelho chega, meio que
o lobo disfarçado de vovozinha disse que meio que era pra ele se deitar junto com ela e que era pra ela tirar suas roupas. Ou seja, a Chapeuzinho meio que foi abusada e também foi morta, devorada pelo lobo. Essa é uma história bastante bizarra e a mais antiga de todas, inclusive é a mais macabra delas. De fato, não chega nenhum lenhador para salvar a Chapeuzinho nem a sua avó. Ambas acabam sendo devoradas pelo lobo mau. Cinderela. Essa daqui é um conto bastante bizarro e até macabro de todos eles que eu já contei. O conto da Cinderela passa a ser como uma forma comum, só que ela tem uma versão final bastante bizarro e estranho, sinceramente muito bizarro. Conta-se o seguinte, ela era uma escrava que tipo ficava junto com umas donas muito ricas e suas filhas, e de fato o rei fez uma festa para escolher uma pretendente, só que ela não podia ir porque a roupa dela era muito velha. Então meio que apareceram meio que duas pombas que fizeram uma roupa para ela e um sapato, e meio que toda vez ela ia e voltava. Nessas festas ela vestia dessa roupa e voltava. E de fato as madrastas não desconfiaram, a madrasta nem as filhas desconfiaram que era ela. O príncipe, meio que intrigado com o fato dessa menina sair cedo, ele acabou colocando piche na escada para prender o sapato caso ela fosse correndo. E meio que prendeu o sapato, mas ela deixou para trás. E assim conta a parte de que ele vai até procurando todas as moças, né, que encabisse aquele sapato que era de ouro e o vestido que era de cristal. E meio que quando ele chegou lá na casa, né, da madrasta e das duas filhas, a madrasta disse para sua filha mais velha: você vai cortar o seu dedão para caber no sapato. E de fato ela cortou o dedo. E aí ela usou o sapato, só que as mesmas pombas que deram o vestido para Cinderela, meio que ela contou que meio de fato havia sangue, muito sangue no sapato, né? Mostrou para o príncipe. De fato ele percebeu que havia algo errado. E aí ele disse se tinha mais alguém naquela casa. E obviamente ela fala para sua segunda filha cortar o calcanhar para que o sapato cabisse. E quando ela usou o sapato, o príncipe continuou desconfiando, né? Ela com muito sangue, de fato, não, ela tinha cortado o próprio dedo e o calcanhar. As duas filhas fizeram isso. E de fato o príncipe perguntou se havia mais alguém naquela casa. Obviamente ela trouxe a Cinderela, né, que era uma serva, e ela de fato não é. Até a madrasta estava dizendo o tempo todo que ela não merecia usar um sapato de ouro, e ele obviamente colocou, e obviamente eles se casaram. Só que as duas, não é, as filhas da madrasta, de fato foram até o casamento. Ainda o casamento da Cinderela meio que como uma forma, sabe, de tentar barganhar, já que ela viveu na casa da madrasta junto com as filhas. Só que as mesmas pombas que deram o sapato para Cinderela, elas furaram, as duas pombas furaram os olhos das filhas, não é? E elas acabaram saindo de lá. De fato, uma história bastante bizarra e macabra, ao ponto de querer se casar só com o fato de terem cortado o calcanhar e o dedão para caber no sapato. É uma história bastante bizarra e é uma das que sofreram mais adaptações por conta da sua história realmente macabra e bizarra mesmo, assustadora. Esse conto da Cinderela que não foi adaptado para os contos infantis. Mas essas são as histórias que são contadas para um público que era muito mais adulto e muito mais com uma mentalidade mais formada. Essas histórias não eram contadas para crianças, e sim histórias contadas em tavernas ou histórias passadas de família em família dentro de um ciclo assim, de um público mais pequeno e menor. E esse daqui são os 3 contos infantis que realmente sofreram muitas adaptações por serem realmente macabros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.